Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Randon Rapt 4. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem a imagem inscreva-se, é só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer justamente a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e organizado em playlists. Também deixe o sino das notificações ativado para sempre ser avisado de novos vídeos no canal. Para receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão e também as carteiras de ações, perspectiva e a carteira exponencial, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos, que é o preenchimento de um formulário e cadastrar o meu número nos seus contatos do Telegram, onde você vai receber justamente no seu desktop, no seu celular, todas as informações relevantes durante o pregão, bem como as recomendações de compra e venda e o acompanhamento em tempo real de todas as operações que foram recomendadas. Então, começando aqui a análise especial da Rapt 4, que é baseada em análise técnica, que é a minha especialização, e também focada em olhar para o cenário de longo prazo, traçando aí estratégias ou mesmo tentando identificar se o ativo está no momento mais interessante para buscar a operação de compra, para ficar de fora ou simplesmente para buscar até a operação na ponta vendedora. Então vamos lá para, primeiramente, gráfico anual, depois eu vou falar de trimestral, mensal, semanal e gráfico diário, ou seja, do longo prazo até o curto prazo. No gráfico anual, o que me chama a atenção na Randon? Primeiramente, esses 9 anos aqui para cima e para mim, na minha leitura, toda essa movimentação aqui foi uma correção, esse quadradão que eu estou colocando aqui, em termos de tempo, uma correção desse longo movimento de subida de 9 anos. Então, dentro deste movimento de subida, se a gente pegar aqui 9 anos para cá e 9 anos para cá, existe o que? Uma chamada simetria do tempo. Então, aqui o tempo que levou para subir foi o tempo que levou para corrigir. E aí, no 9º ano, o ativo iniciou um novo movimento de alta. Então, já rompeu neste ano, 2019, essa análise está sendo produzida hoje, dia 19 de junho de 2019, ela já rompeu neste ano a máxima histórica que ela tinha. Só que está fazendo o quê? Respeitando essa zona de resistência, porque chegou com um movimento mais prolongado para cima. A Rapt 4 aqui, esse movimento do gráfico anual chegou um pouco mais prolongado para cima e está passando por um processo de correção. Nesse ano aí, um pouco negativo nesse momento. Mas, de maneira geral, eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque se a gente teve aqui um movimento de 9 anos para cima, 9 anos para baixo, e aqui está, primeiramente, só em estar dentro de um movimento de alta no gráfico anual, como aconteceu aqui, fica mais para quê? Para a gente buscar nos gráficos menores, trimestral, gráfico mensal, até mesmo gráfico semanal, mas principalmente esses dois, logo os dois abaixo, trimestral e mensal, possibilidade de entrar comprando esse papel para longo prazo através de movimentos de baixa no gráfico mensal ou possível sinalização de fundo ascendente no gráfico mensal seria uma das alternativas de entrada em cima da Rapt 4. Baseado nisso, então vamos para o gráfico de menor periodicidade, gráfico trimestral. O que é que nós temos no ativo? Movimento de subida, vai lá embaixo, volta o movimento para cima, volta o movimento para baixo. Enfim, de maneira geral, ela tem uma tendência de alta. Aqui a gente pode ver uma certa tendência de alta no gráfico trimestral. E está batendo aonde? Na zona de resistência, respeitando. Então, se eu traçar aqui uma linha na máxima histórica ou mesmo na máxima desse topo, o que dá para perceber? Que o ativo chegou de maneira muito forte aqui, fazendo uma simetria de tempo em relação a isso aqui, uma simetria em relação a esse movimento. E aqui, a partir de agora, ela está fazendo uma simetria em relação a esse tempo aqui. E o ativo batendo aqui nesse patamar, a minha expectativa fica mais um pouco para cima. Se for falar assim, então se ela for replicar a simetria passada, ela teria que fazer isso aqui para baixo. Pode fazer isso? Pode. Mas há alguns sinais que me chamam a atenção um pouco mais para cima. Aquela questão primeiro do gráfico anual, está dentro do movimento de alta no gráfico anual, já ter superado a máxima histórica, e a forma como está acontecendo aqui a correção. Uma correção meio que ascendente no gráfico trimestral, que eu vou mostrar melhor agora pelo gráfico anual. Só para mencionar aqui que mudaria essa perspectiva e aumentaria a probabilidade de ter essa simetria aqui para baixo? A perda dessa região aqui, a perda dessa região, que é uma região aqui por volta de
R$ 5,61. Então, se houver o retorno do preço para baixo de R$ 5,61, aí sim desconfigura completamente a perspectiva de alta para longo prazo em cima de Randon, de RAPT 4. Gráfico mensal, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, os principais movimentos aqui, vou colocar até no azul, topos e fundos ascendentes, rompeu essa máxima aqui e está fazendo uma movimentação respeitando essa resistência. Superou, mas aqui está recuando. Então, para mim, ela já tem um recuo aqui basicamente de uns 4 meses e gerou um candle de indefinição e já conseguiu, inclusive, superar por pouco a máxima do mês anterior, máxima de R$ 8,92, trazendo a perspectiva um pouco mais para cima. Dentro dessa possibilidade de ter parado aqui nessa região de suporte, se eu pegar até o Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, a gente teve uma correção dessa subida em torno de 50% a 61,8% dos números do Fibonacci. Então, houve uma boa correção e pode iniciar um novo movimento de expansão aqui para cima. Por esse motivo, até eu estou colocando ela na análise especial, porque não é uma blue chip, mas é um ativo que me chama a atenção pensando no longo prazo, nessa perspectiva que eu cheguei a mencionar agora há pouco aí do gráfico anual e do gráfico trimestral. E aqui a possibilidade de um fundo ascendente no gráfico mensal, melhorando o cenário para um prazo menor. No gráfico semanal, a tendência é de baixa. Por que na tendência de baixa? Porque gerou basicamente aqui um topo duplo. Só que esse topo duplo praticamente já bateu no objetivo aqui. Se a gente projetar essa altura aqui para baixo, praticamente já bateu no objetivo. E o mais interessante é que depois de um grande candle de baixo, o ativo já conseguiu voltar para cima dessa região da máxima do candle anterior. Então já é um sinal positivo, voltou para cima da média móvel exponencial de 3 períodos e agora encontra-se no gráfico semanal, que quando eu olho para o gráfico semanal eu estou olhando um pouco mais para a questão do médio prazo. Quando eu vou para o gráfico mensal, trimestral, anual, eu estou olhando um pouco mais para o longo prazo. Quanto mais o tempo gráfico que a gente vai subindo, vai buscando operações mais longas. Então, aqui no gráfico semanal, observe que o ativo está dentro de uma região importante agora, que é uma importante região de resistência. Antigamente era resistência, que virou suporte, agora volta a funcionar aqui como suporte, como resistência, e aqui de novo como resistência. E aí o que está acontecendo no gráfico diário que eu vou mostrar para vocês? Uma lateralização nessa resistência, o que é algo interessante, ou seja, chegou subindo forte na resistência e não voltou forte para baixo. Ficou de forma lateral, aumentando a probabilidade de poder subir mais. O desafio principal aqui é a região ali por volta dos R$ 9,00 a 9,09. Então seria a região mais relevante de resistência, né? Pode começando inclusive nessa região da superação da máxima do mês anterior, que foi de R$ 8,92. Só para ficar claro que eu gosto do cenário gráfico desse papel, que eu cheguei a colocar nesta semana, apesar da semana não estar sendo ainda forte para cima, 0,23% de queda ainda na semana, mas eu já coloquei esse papel na minha carteira exponencial. Tem a carteira exponencial, que é uma carteira semanal, e tem a carteira perspectiva, que é uma carteira mensal. Então, baseado nessa possibilidade de se ter um movimento para cima, eu coloquei o papel na carteira exponencial. O que seria um sinal ruim para a ação aqui? Gerar um topo nessa região de resistência. Qual seria a sinalização de topo? Perda da mínima dessas mínimas ascendentes. Primeira sinalização de topo. Primeiramente, perder a mínima da semana passada, R$ 8,50. Por enquanto, não tem um indício claro para que isso aconteça. Tá? Mas, enfim, seria o sinal negativo para que começaria a desmontar essa perspectiva para cima. Ou a outro ponto para ficar monitorando esse ativo, voltou para cima dos R$ 9,00, passou a gerar sinal de alta no gráfico diário, fundo ascendente, pivô de alta para cima dos R$ 9,00, fica ainda muito mais interessante para compra e vai reforçando ainda mais essa leitura que a expectativa maior desse papel é para cima. E aí o próximo desafio, se ela passar dessa região dos R$ 9,00, vai ser o outro teto dela, o outro teto, que aqui são dois topos anteriores, na casa dos R$ 9,96 a R$ 10,00, até R$ 10,18. Enfim, uma região aqui mais importante de resistência para esse papel. Passou então desse primeiro teto que ela se encontra. O ideal seria justamente usar a região dos R$ 9,00 como piso para buscar a região lá dos R$ 10,00, que seria o próximo teto para esse papel. Lembrando que agora a máxima histórica está em R$ 10,69. Então, em cima dessa média móvel de 3 períodos, o que está acontecendo no gráfico diário? O papel está gerando aqui uma lateralização. O preço está gerando um processo de lateralização. A tendência no gráfico diário é uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. E aqui está fazendo um movimento mais lateral do preço, em cima justamente dessa resistência de 8,92.
eu cheguei a recomendar, inclusive, uma compra no pregão de hoje nesse ativo, ou aqui no rompimento de 8,94, ou mesmo no rompimento da máxima do pregão de hoje, 8,92. Não aconteceu ainda o acionamento da compra, falando em termos de curto prazo de operação de swing trade. Se isso aqui acontecer, esse rompimento traria ali uma perspectiva, fazendo uma projeção, uma primeira projeção ali, projeção clássica, 9,39 e 9,67, 61,8% do Fibonacci. Desse último movimento de subida, aqui desse movimento inteiro aqui de subida, projetando a partir da cabeça do pivô, 8,39 a 9,67. Se projetarmos a partir da correção, seria lá na faixa de 9,10 a primeira projeção e a segunda projeção na faixa de R$ 9,38. Enfim, ficaria de olho, porque eu também passei essa compra, porque se eu estou olhando as periodicidades acima e eu estou vendo a perspectiva favorável, se o gráfico de menor periodicidade gerar sinalização para cima, vou estar a favor, está indo a favor da leitura que eu tive nas periodicidades acima. Enfim, de maneira geral, gosto do ativo para pensar no longo prazo, para se ter pelo menos uma parte desse ativo na carteira aí de longo prazo, já baseado nos critérios que acabei de mencionar. E aqui, para curto prazo, pode gerar justamente uma compra de rompimento aqui dessa lateralização que está acontecendo nos últimos 4 pregões. Então ela precisa realmente romper aqui para cima. Se quiser aguardar um fechamento de um pregão para cima desse patamar, para operações de curto prazo, seria a sinalização mais interessante. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Espero que você goste dessa análise especial. Um grande abraço. Lembre-se de curtir, de compartilhar aí a análise e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.